Pessoal, Toalha aqui para mais um vídeo de toalha entre toalhas no nosso canal Toalha Nerd. Hoje a gente vai comentar aí o final de Round 6, Round 6 de Skid Game, chame como vocês quiserem, que tá aí na Netflix aí, já com todos os 6 episódios disponíveis. Já assistiu os 6 episódios, a galera do Toalha Nerd já assistiu aí. Teve aí gente que não gostou, teve gente que não curtiu. Eu vou dar a minha opinião, tá? Do que eu achei tanto da temporada. A gente vai fazer um resuminho legal também da temporada aí. Também, e também vamos falar um pouquinho aí do final da série. Mas antes de mais nada, eu queria dizer pra vocês que nós temos a camisa Toalha Nerd. Essa camisa lindona aqui que vocês estão vendo, pra vender aí. Todo esse dinheiro da venda das camisas do Toalha Nerd vão ser revertidas aí para o canal, tá? Para ajudar o canal. Também temos aí o Toalha PES com vários jogos no catálogo para vocês por apenas R$14,90, beleza? Isso é pra galera lá, membro do canal Toalha Nerd. Aqui no Toalhas a gente ainda não tem membros porque o canal é pequeno ainda, mas estamos na luta, estamos tentando crescer e vamos que vamos. Beleza, começando aí com o Round 6, a última temporada começa exatamente da onde a temporada anterior parou, tá? Ela começa exatamente da onde a temporada anterior parou. Ou seja, quando o chefe lá, né? Eu não sei falar o nome deles em... Eu tenho até umas colinhas aqui, ó. Mas eu não sei falar o nome deles em coreano. Mas vamos dizer que o chefe lá, o líder dos de roxo lá, né? Os de vermelho. Se revelou para o protagonista. E descobrimos aí que ele era o bandido, né? O número 1. Ele era... o número eu sei, o número 1. Então, ele era o bandido aí e se revelou como o grande traidor aí e arquitetou todo o plano lá pra matar todo mundo. Inclusive, todo mundo lá da rebelião do final da parte anterior acabou indo pro saco, tá? Todo mundo morreu, menos o nosso protagonista. Aliás, eu tenho aqui o nome dele aqui, do protagonista, eu esqueci o nome, é Jin-Hoon, né? É Jin-Hoon, é o nome do nosso protagonista. E o bandido lá matou todo mundo, menos o Jin-Hoon. Pegou ele, levou ele de volta pro jogo e ele ficou desolado lá, gritando: por que que não me matou? Por que que não me matou? E daí, eles contam pro Jin-Hoon, né, que o amigo dele lá, que o segundo outro sobrevivente da rebelião, seria aquele que voltou para buscar a munição, né? Ele voltou junto com a jogadora 120. A jogadora 120 também uma dos melhores personagens da temporada, tá? Vamos falar dela daqui a pouco. Que seria a jogadora que ela oh, meu Deus do céu. Trans. Ela é trans, né? É uma mulher trans, isso aí. Eu não queria errar certinho o jeito de falar. Então, ela foi sensacional nessa temporada. Quando ela voltou para recuperar a munição, junto com o outro cara que tinha paralisado, né? E aí ela chegou lá e por isso que ela não morreu. E daí ó, o pessoal invadiu, os guardas invadiram e acabou com a rebelião ali e os dois sobreviveram. Com isso, o Jin-Hoon ele ficou com sangue no olho, né? Sangue nos olhos aí pra se vingar, né? Do cara que não levou a munição para eles e que fez todo mundo morrer. Mas na verdade ele estava meio desolado mesmo, porque todo mundo tinha morrido. E a gente vê isso já no próximo episódio, quando começa o jogo do esconde-esconde. Quando começa o jogo do esconde-esconde, o Jin-Hoon ele vai atrás do carinha lá, que tinha paralisado, não conseguiu levar munição. A gente descobre que ele não era nada do exército, como ele falava. Ele não era do exército, não, eu só falei isso para me turmar, blá. Então, num duelo final ali, né, o Jin-Hoon ainda acaba matando ele. Apesar que ele cai em si depois que ele mata ele, né? Que não é exatamente isso que ele queria. Tanto até que ele tenta se suicidar, mas daí chega os guardas e leva ele como ganhador, como um dos ganhadores do segundo jogo. E no segundo jogo, não, do primeiro jogo dessa temporada, seria o esconde-esconde. A outra coisa importante que acontece no esconde-esconde, que também a galera comentou bastante nas redes sociais, seria o fato, né, da jogadora 120 e também a velhinha
e o filho dela, né? Eu vou chamar assim porque eu acho que todo mundo reconhece mais assim, porque se eu falar o nome deles ninguém vai lembrar. Eu tenho o nome deles aqui, mas eu preferi chamar eles da velhinha e o filho dela, beleza? Pra vocês, todo mundo saber de quem a gente tá falando. E claro, temos a grávida também, que eu também vou chamar de grávida, que também todo mundo vai saber quem é, beleza? Então, a grávida, a velhinha e a jogadora 120, elas resolveram ficar na mesma. Elas ficaram na mesma cor, na cor de se esconder, que era para se esconder, e elas resolveram se ajudarem assim para conseguirem passarem, né, acharem a saída do esconde-esconde e sobreviverem. Durante todo o episódio, a 120 salvou elas, as duas, né, várias e várias vezes. Inclusive, ela não abandonou ela nenhuma vez. Ela achou a saída, tá? Ela tava com as 3 chaves na mão, achou a saída e voltou pra salvar as duas. Ela poderia ter saído ali, ganhado o jogo, mas não, ela resolveu voltar pra salvar as duas, né? A grávida e a velhinha. E com isso, a grávida, ela, inclusive, ela tinha torcido o pé, ela não conseguia mais andar direito, tá? Ela torceu o pé numa escada nesse jogo e ela não conseguia mais andar direito. E ela resolveu sim voltar para salvar as duas. Inclusive teve vários confrontos dela com outros jogadores, a 120 com outros jogadores, e ela ganhou de todos eles. Quando ela achou a saída com as 3 chaves, voltou para ajudar a grávida e a velhinha, ela foi esfaqueada por trás pelo o amigo, digamos assim, né, da grávida, amigo da grávida que jurou proteger ela de todas as formas possíveis, blá blá blá. Que no decorrer do episódio a gente descobre que ele era o pai da criança que ela estava esperando, e é claro que ele tinha abandonado ela já antes, tá? Por isso que ela era uma mãe solteira ali nos jogos, tá? Esses detalhes também são importantes, que revelam um pouco mais pra frente. Aí ele matou ela e a grávida com certeza ficou com mais ódio dele ainda, né? Por ele já ter abandonado ela, e ainda matou a amiga dela, né? Que estava salvando ela e tudo mais. Aí quando ele viu ela, junto com aquele outro chapadinho lá, ele simplesmente falou que não tinha mais ninguém ali e vazaram. Com isso, as duas sobreviveram, né? A velhinha e a grávida. Na porta de saída, quando as duas chegam aí na porta de saída, apareceu o filho da velhinha. Então, nesse momento aí também tem uma grande polêmica sobre isso. O filho da velhinha, ele simplesmente já estava... Ele não conseguiu matar ninguém. Ele tentou matar, ele era dos vermelhos, então ele tinha que matar. Ele tentou matar, mas ele congelou na hora de matar e não conseguiu matar nem um cara que era bandido. Daí no final, quando o tempo estava acabando, ele se desesperou. E é claro, ele tentou matar a grávida, que já estava com o pé ferido, né? Ele tentou matar ela, que já estava com o pé ferido. E mesmo assim, aconteceu aí a cena trágica que todo mundo comenta, responde aí, onde a velhinha, né, matou o próprio filho aí, pra ele não matar a grávida. Aí depois o pessoal fala, pá, mas ela matou o próprio filho pra proteger uma estranha que ela conheceu há 10 dias, digamos assim, 5 dias, não lembro quanto dia era. Cara, tem um detalhe muito importante que a velhinha fala, tá? Que é muito importante pra entender essa cena. Ela fala assim que o filho dela ele era muito, muito bom. Outra coisa importante que ela fala, ele sempre pedia desculpa por tudo. Quando ele apanhava na escola, ele pedia desculpa, ou seja, ele achava que a culpa era dele por ele estar apanhando. Quando ele acontecia várias coisas erradas que não seriam culpa deles, ele sempre pedia desculpa, sempre se culpava pelo que está acontecendo. Inclusive, pelo pai dele ir embora, ele culpava ele e tudo mais, tá? A mãe dele sempre tentou proteger ele, tentou proteger ele. Inclusive, ela tinha alguns arrependimentos por umas frases que ela tinha falado pra ele, mas ele sempre foi muito bonzinho. Mas aí você tá falando, mas ele é muito bonzinho, mas tentou matar a grávida. Não, pessoal. Aí ele entrou em desespero total no final e tentou. O que ela fez? Eu acho, na minha opinião, que no momento que a velhinha matou o filho dela, ela protegeu ele. Vocês devem estar pensando, não, ela matou ela, protegeu ele. Cara, ela tinha certeza absoluta que o filho dela não conseguiria conviver, né, com o fato de ter matado a grávida, tá? Ele era muito bonzinho mesmo, ela tinha certeza absoluta.
Então no momento que ela atacou ele, ela estava salvando ele, salvando a alma dele, digamos assim, porque ela sabia que o filho dela era tão bom, mas tão bom, que ele não conseguiria conviver consigo mesmo no fato de ter matado outra pessoa. Inclusive ele não conseguia matar aquela pessoa que era bandida já, né? Que já era vilã, digamos assim, em aspas. E ali ele só entrou em desespero final. Inclusive também, quando ela atacou ele, ele voltou a si. Dá pra ver que ele voltou a si novamente. E ele estava meio que agradecido por ela ter impedido ele de fazer aquilo. Então ela sabia, ela conhecia o filho dela e ela sabia que ele não teria como conviver com as consequências de ter matado a grávida. E isso fez ela impedir ele. Beleza, passamos por esses jogos, tudo certo, fomos pro segundo jogo. O Jihu ainda tá meio abalado por ter matado o cara lá, ele queria se matar e tudo mais, ele não queria mais jogar e essas coisas assim. A velhinha conversa com ele durante a noite e fala assim: por favor, proteja a grávida, proteja o bebê dela, que já tinha nascido, tá? nessa parte já tinha nascido. Então, inclusive, os caras dos jogos botaram o bebê no jogo, tá? A 222 e o bebê... A 222 era a mãe e o bebê viraram também 222, beleza? As duas foram incluídas nos jogos. Elas também eram participantes dos jogos, ok? Então ela pediu, né? A velhinha pediu, por favor, proteja ela. Ela ainda acreditava nele, que ele não fez aquelas coisas por mal, que ele queria salvar todo mundo. Então ela insistiu e pediu sim para que ele protegesse ela. E talvez no ato de desespero final da velhinha, né? Ele ainda não tinha voltado assim nessa cena, tá? Ele não aceitou, falou que ele ficou quieto dele lá e tudo mais. No outro dia de manhã, a velhinha também com o peso da consciência de ter matado o próprio filho, ela tira a própria vida. E aí o Jihu, com essa consequência trágica dela ter desistido, porque ela pensou que também o Jihu estava desistido, ele meio que acordou, deu aquele putz, eu tenho que salvar a 222 e o bebê. E ele faz essa promessa para 222. Ele faz essa promessa: eu vou salvar você, vou salvar o bebê, custe o que custar, ok? Ele faz essa promessa. E no jogo da corda, ele quer manter essa promessa de todas as formas. Inclusive, quando começou o pula-corda, a primeira coisa que ele faz, ele pega o bebê, fala que vai salvar o bebê, já bota o bebê ali, amarra na cintura dele e atravessa pulando a corda com o bebê já amarrado com ele. Ele conseguiu atravessar. Aí ele ia voltar para buscar a mãe, né? A mãe da criança. Só que daí os participantes começaram a vir tudo, porque ele conseguiu atravessar, os participantes começaram a ficar mais confiantes e começaram a vir tudo. Então tinha o tempo de 20 minutos para eles atravessar e começaram a atravessar tudo. Só que tem um detalhe: quando o outro participante atravessou, eu não lembro o nome dele, ele começou a jogar todo mundo que chegava da plataforma. Ficou jogando. Isso foi atrasando o pessoal, porque daí o pessoal ficou com medo de ir avançando, né? Foi atrasando. E o Jihu, mais uma vez, ele teve que se intrometer. Ele falou pro cara que se ele não parasse com isso, que o próximo que ele ia jogar lá ali de cima seria ele. Então os dois começaram a lutar ali e tudo mais. E no fim, todo mundo foi atravessando. Só que nesse tempo eles perderam muito tempo nessa parte aí. Então, ali quando tava faltando aí 2 minutos, 1 minuto mais ou menos para acabar o jogo, o Jihu já estava preparado para voltar pro outro lado da plataforma e buscar a mãe da criança. Por quê? A 222, né? Por quê? Porque ela tava com o pé torcido, ela não conseguia nem andar direito. Só que ela notou uma coisa importante: se o Jihu voltasse e tentasse salvar ela, ele ia morrer, ela também. A filha dela ia ficar sozinha, indefesa. O que ela fez então para proteger a filha dela? Ela simplesmente falou pro Jihu: por favor, proteja minha filha e fique aí, sabe que não vai dar tempo. E daí ela se jogou lá de cima, porque mesmo assim ele ia tentar lá voltar para buscar ela, mas aí ela se jogou para ele não tentar buscar ela, porque também não tinha nem como ela atravessar com aquela perna. Eu tenho certeza que os dois iam morrer de qualquer forma se eles tentassem. Ela não tinha como pular daquela forma com aquela perna como ela estava. Mas o jogo concluído, Jihu aí ficou então com a obrigação de proteger a bebê, que foi incluída no jogo, né? E a bebê virou a jogadora 222 no lugar da mãe.
Aí chegamos então na parte final dos episódios. A gente descobriu aí várias coisas importantes do que foram acontecendo durante o episódio. Por exemplo, a, o, o cara que tinha a filha doente, que foi salvo por uma dos guardas, que era da Coreia do Norte. Ele conseguiu fugir, achou lá o investigador que estava procurando a ilha, foi salvo por causa disso. Descobrimos também que a do guarda lá, ela tinha uma filha que estava, mais pra frente a gente descobre que estava na China e ela também conseguiu escapar, né, da ilha depois de matar um dos chefes lá. Os VIPs apareceram aí para o jogo final. O jogo final, na verdade eles já tinham aparecido na parte da corda, mas eles são mais importantes nessa reta final aí, porque a gente vai ver aí. O último jogo é o jogo da Lula, né? O jogo do Lula, que dá o nome à série do jogo. Também foi o último jogo do primeiro Round 6 da primeira temporada. E é o último dessa temporada. É o jogo da Lula. Que seria agora nas alturas. Ou seja, que antes era no chão, né? Na primeira temporada. Quem saía de fora do risco, os guardas vinham lá e matavam. Só que dessa vez quem caía ali já era. Porque caía diretamente acho que uns 10 andares mais ou menos de altura ali. Então, começando o jogo, nós teria aí a última votação, onde eles prometeram que só precisava de 3 pessoas morrerem para o resto ganhar, né? Então a maioria votou para continuar os jogos e assim foi. Foi pro último jogo, o jogo da Lula nas alturas. Chegando lá, Ji-hoon, é claro, fazendo tudo para proteger a bebê. E aí teve outro cara aí que não era tão importante, que foi escolhido como um dos alvos para morrer, junto com a bebê e o Ji-hoon, beleza? Essa foi a equipe escolhida para morrer. O primeiro ali morre, que é o que roubou a droga que antes era do Thanos na segunda temporada. Tava com ele as drogas. Quando ele já estava ali com abstinência das drogas e tudo mais, ele foi o primeiro a morrer. Primeiro round do jogo do Lula concluído. Beleza. No segundo round, eles ficaram discutindo ali se eles iam derrubar a bebê ou o Ji-hoon primeiro, como é que eles iam derrubar, separar eles. Mas Ji-hoon foi muito esperto nessa parte, tá? Ele entrou na mente deles dizendo assim: se vocês tentarem me derrubar, ou se eu cair, eu vou levar a bebê junto, e assim vocês vão ter que se matar entre vocês, e quem é o mais fraco aí, que foi entrando na cabeça do cara, né? Entrando na cabeça da mente dele, assim, você é o mais fraco, que você vai ser o que vai ser derrubado se eu cair. Então, aí eles ficaram nessa discussão assim, até que chegou o pai da bebê, né? Que a gente já sabe que ele estava ali no jogo, e derrubou o cara. Só que não tinha nem começado o jogo ainda, se eu não me engano, né? Derrubou o cara. Com isso ficou o Ji-hoon, a bebê e o cara contra o resto do pessoal. O resto do pessoal que não era tão importante, a não ser aquele velho chato do caramba que estava vivo ainda nessa parte da história. Eu nem quero comentar muito dele, porque o velhinho chato, ele foi um dos últimos a morrer, né? Então, eles resolveram assim, que não iam matar mais ninguém, socaram um cara ali com um saco de pancada ali, chamaram ele de saco de pancada, socaram ele e falaram: esse aqui é o cara que vai morrer, beleza? Claro que o Ji-hoon não aceitou, né? Porque ele tinha ele tinha recuperado aquele espírito moralista dele novamente, então ele falou: não, a gente vai decidir então na sorte. Aí tentaram decidir na sorte, nessa de tentar decidir na sorte, tentaram derrubar o Ji-hoon, tentaram derrubar o outro pai da criança. No fim deu uma confusão tão grande que no segundo round sobrou somente Ji-hoon, o pai da criança e a criança. É isso mesmo, só sobrou eles. Então no último round um deles teriam que morrer para os outros sobreviverem. Olha só, detalhe super importante esse detalhe, tá? E aí que a gente vê o verdadeiro caráter do cara que falava que só queria proteger a criança e a mulher dele, né? Que seria a 222. O caráter dele aí chegou aí a um nível que eu não esperava. Sinceramente, eu não esperava, tá?
Ele atravessou primeiro já para a última parte do round e o Jihu, o Jihu, ele ficou junto com a criança do outro lado. E chegando do outro lado ele já pegou um pau. Um detalhe importante, tinha que apertar um botão no chão, tá? Pra descobrir aí, ou pro jogo começar. Então se não apertasse esse botão, o jogo não estava valendo ainda. Então ele pegou esse pau assim e falou, me passa a criança pra cá. Aí o Jihu, como tem um bom coração, a gente já conhece ele, falou, não, eu não se preocupa, vamos aí, vamos começar o jogo e, sinceramente, eu me sacrifico, tá? Eu me sacrifico aí pra você e a criança ficar vivo e tudo mais. Daí, o cara não aceitou, disse que o Jihu tava mentindo e não sei o que, mandou ele passar a criança, que ele ia jogar a criança e não sei o que. E com isso o Jihu deu também um negócio na cabeça dele e falou... Quando o cara aceitou a troca com o Jihu na discussão, ele, não, beleza, tu se sacrifica e eu fico com a criança. Ele já não aceitou mais isso. Por quê? Porque ele viu o verdadeiro caráter da criança, né? Que não prestava, né? A gente desconfiava disso desde sempre. E ali a gente viu que ele não prestava de qualquer forma, tá? Então ele falou, não, você não vai ficar mais com a criança, não sei o que, e pronto. Com isso, os dois brigam em cima da plataforma antes do jogo começar. Então, eles já brigaram antes do jogo começar. Rolam os dois, tá? A criança ele deixa em cima da plataforma na hora da briga. Rolam os dois e os dois ficam agarrados ali na plataforma. E até que o pai da criança cai e morre. Sobrando apenas o Jihu e a criança. Só que um pequeno detalhe, ninguém tinha apertado o botão ainda para iniciar o jogo. Então, só estava valendo depois que iniciar o jogo. Ou seja, se eles apertassem o botão, iniciasse o jogo, acabasse o tempo e ninguém morresse, todo mundo que estava vivo, ou seja, o Jihu e a criança, que era agora 222, iriam morrer de qualquer forma. O que ele fez então, conhecendo o Jihu que a gente conhece, a gente até teve uma certa esperança de antes do tempo acabar, chegar pessoas, né, chegar a guarda costeira lá, salvar todo mundo, mas não foi isso que aconteceu e isso a gente vai chegar logo logo. O que aconteceu exatamente foi assim, ó. Jihu apertou o botão e ficou se despedindo da criança enquanto o tempo acabava. Antes do tempo acabar, ele se sacrifica, então, se jogando da plataforma, para salvar a Pepe da 222. Então, esse é o Jihu que a gente conhece, ele voltou ao final, estava sendo um grande herói e salvando a bebê. A gente esperava que alguém chegasse, como a gente já está acostumado com filmes americanos, que alguém chegue sempre no último momento e salve eles. Mas não aconteceu isso. Jihu realmente teve que se sacrificar para 222 sobreviver. O que aconteceu logo depois? Chegou a guarda costeira, porque o guardinha inútil lá, esqueci o nome dele, o policial inútil lá, demorou 300 anos para achar essa ilha. Se não fosse o AJ amigo dele, aliás, um dos melhores personagens da temporada também, tá? O AJ amigo dele, que achou muitas informações sobre o Parker, que era o capitão, o bandido lá do barco, que estava evitando deles de achar a ilha. Então, deixa eu deixar essa menção honrosa aqui para o AJ, cara, um dos melhores personagens fora da ilha, tá? Então, parabéns para ele, porque o policial foi completamente inútil. Mas é isso aí, aconteceu esse detalhe aí. Eles chegaram na ilha, invadiram a ilha, os VIP foram evacuados, todo mundo evacuou e eles apertaram o botão de autodestruição lá, explodiram a ilha inteira, acabou com todas as provas e não tinha mais o que fazer. Mas uma coisa que o Jihu conseguiu nisso também foi acabar com os jogos da Coreia, pessoal. Explodindo a ilha, os jogos da Coreia foram terminados. Só que um detalhe importante que a gente vai ver daqui a pouco é que os jogos existem no mundo inteiro, não só na Coreia, beleza? Depois desses pequenos acontecimentos aí, passam-se 6 meses, a gente descobriu aí que a 222, a criancinha 222, foi entregue para o policial inútil, tá? Junto com todo o dinheiro pelo irmão dele para ele cuidar, né, da criança. Descobrimos também que todo o dinheiro que era do Jihu foi entregue para a filha dele pelo próprio vilão, né? Ele chegou lá na casa dela, entregou os pertences dele, inclusive o macacão, o 456, e o cartão lá com todo o dinheiro que ele tinha conseguido do primeiro
jogo do round 6, né? Ou seja, deu tudo pra ela. Tudo certo, tudo esquematizado. A gente vê então mais uma cena que se passa nos Estados Unidos antes de encerrar toda a série. Uma cena que se passa nos Estados Unidos com o recrutamento de pessoas para jogar round 6. É isso mesmo, cena nos Estados Unidos com o recrutamento de pessoas para jogar no round 6. Vimos o vilão olhando o recrutamento do lado de fora de uma limusine. Encontro uma loira, né? Que eu não vou dar spoiler de quem ela é, talvez vocês queiram ver isso. É uma loira, fica lá batendo na cara dos outros, recrutando pessoas para o round 6 das Américas. Com grandes chances aí, já tem uns rumores aí que vai sair um spin-off de round 6 nos Estados Unidos, então provavelmente vai sair mesmo depois desse grande final aí, com esse gancho. Agora vamos falar um pouco desse final que muita gente odiou e eu amei de todo o coração. Por que eu amei? Porque a gente esperava que o Ji-Woo fosse sobreviver, né? Desde o começo, né? Todo mundo esperava isso, né? A gente esperava que alguém chegasse no último momento e salvasse ele. E garanto pra vocês que todo mundo esperava isso, né? Mas, cara, quando isso não aconteceu, pra mim foi uma coisa incrível, porque eu achei a série extremamente corajosa ao fazer isso, tá? Eles foram muito corajosos mesmo em sair do clichê de ser salvo no último minuto, tá? Uma coisa que acontece praticamente em todo filme, toda série, tudo. E no último minuto o protagonista é salvo e fica tudo bem. E isso não aconteceu. Quando isso não aconteceu, eu fiquei... Eu não acredito que eles fizeram isso. Meu Deus. Foi assim, foi uma coisa incrível pra mim, tá? Incrível mesmo. Eles poderiam ter salvado o Ji-Woo, tá? E continuar com os jogos nos Estados Unidos? Poderiam, com toda a certeza, tá? Mas eles foram corajosos o suficientes pra encerrar ali o capítulo do Ji-Woo de uma vez por todas, sem precisar dele voltar aí e do pessoal se preocupar com ele, onde ele vai estar, o que ele vai estar fazendo e tudo mais. Encerrou aí a história do Ji-Woo. Pra mim também estava bem encerrada, bem certinha, tá? Então, foram muito corajosos com esse final. Foi diferente, ninguém esperava isso, tá? Mas foi muito diferente. Então, parabéns aí para os desenvolvedores da série, parabéns para o diretor corajoso, para o criador que fez esse final aí que ninguém esperava. Praticamente não sobrou ninguém, tá? Todos os protagonistas ele matou, a não ser o cara que tinha a filha doente lá, que conseguiu fugir antes dos jogos, e a guarda que ajudou ele, que foi buscar também a filha dela, que estava desaparecida há algum tempo, na China, no final na cena de 6 meses depois. Então é isso aí, pessoal. Então, o que vocês acharam do final de Round 6? Digam aí pra mim o que vocês acharam do final. Se vocês curtiram assim que nem eu, se vocês primeiro ficaram assim, meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu. Que foda, tá ligado? Me digam aí se vocês acharam isso. Me digam exatamente o que vocês acharam do final. Vamos discutir aí nos comentários sobre o final. Gente, eu sempre adoro comentar aí e ver a opinião dos outros sobre o que acharam, o que não acharam. Tá? A gente tá aqui com uma discussão aberta, claro, com educação e tudo mais. Se você odiou, não tem problema, diga aí no comentário. Pá, eu odiei por causa disso. Eu amei por causa disso. Beleza? A gente tá aí pra discutir e comentar. Pessoal, deixa aquele like, se inscreva aí e até a próxima. Tchau!